Uma boa noite a todos, a todas. Eu sou o Flaubert Menezes, palestrante da Casa Caminheiros da Luz. Fui convidado a fazer essa palestra, né? Em um ciclo que se iniciará agora através da internet com palestras ao vivo, uma live, agora com o canal Caminheiros da Luz, né? E eu, como ex-trabalhador, mas continuando assim o trabalho, né? Porque hoje em dia a gente fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Então nós não temos uma casa fixa de trabalho. A nossa casa é onde Deus nos envia para o trabalho, né? Então eu falo o seguinte: eu não deixo de trabalhar com nenhuma casa espírita, principalmente a casa que me acolheu no início, né? Que me ensinou toda a parte de mediunidade, a parte de caráter mediúnico mesmo, né? Então eu devo muito a Doroti, né? A todos os trabalhadores da casa que me ensinaram muito. Fiquei praticamente 4 ou 5 anos na casa, né? Trabalhando, né? Auxiliando, e agora nesse novo ciclo da minha vida com palestras, né, espírita. Então a gente faz os estudos e tenta divulgar esses estudos aí para quem quer que necessite, né? Então eu trago hoje aqui uma palestra sobre os desertos da alma, né? Sobre os ensinamentos de Jesus, tá? Então quando a gente se fala o que seriam os desertos da alma, né? O que seria toda essa solidão que nós sentimos, ainda mais agora, presente nesse isolamento social, né? Então, para a gente iniciar essa palestra sobre o que nós devemos aprender com esse deserto coletivo que a humanidade passa nesse momento, né? E trazer algumas comparações históricas, científicas, né? Desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento, com as passagens de Jesus, né? E trazendo até os dias de hoje, tá? Então, para a gente iniciar aqui a nossa palestra, eu trago o que seria o deserto, né? O que seria esse deserto todo? Então, na linguagem do dicionário, o deserto significa em que não vive gente, né? Despovoado, inóspito, abandonado. Região extremamente seca, né? Com vegetações rudimentares e muito reduzida. Então essa é a linguagem que nós entendemos sobre o deserto, tá? Então ele continua, né? Região desabitada, lugar despovoado, lugar pouco frequentado. Só que esse deserto também existe dentro de nós, em algumas fases da nossa vida, né? Eu vou aqui comparar com a nossa transição da fase infantil para a fase de adulto. Nós passamos pela adolescência e muitas vezes nós somos, vamos falar assim, impedidos de algo pelo nosso eu interior, né? A gente se choca com a nossa questão existencial, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, né? E isso cai muitas vezes em um sentimento de depressão que, se não observada com carinho, ela se transforma numa depressão profunda. Haja visto, hoje em dia nós temos aí muitos jovens em depressão, né? Antes desse isolamento social, eu fiz uma palestra sobre a educação, inclusive sou palestrante combatente contra o suicídio. Então nós temos aí, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo comete suicídio. E a maioria dessas pessoas são jovens, né? Com essa transição. E não são jovens que não têm muita condição financeira, são jovens com muitas condições financeiras, tá? E agora, nesse isolamento social, esses números, assim, podem ser que tenham disparado, né? Ou tenham acalmado. Ninguém traz essa informação, assim, não é verdade? Então, diante da nossa adolescência, nós entramos nessa questão existencial e isso nos afeta demais. E eu considero isso como um dos desertos principais do ser humano, que é onde nós nos chocamos com a nossa existência de hoje, com as existências passadas. Então nós entramos de frente com os nossos eus de vidas anteriores, mesmo que nós não lembramos, mas nós chocamos com isso tudo. E aí vem a fase de adulto, né? A maturidade, né?
Então, a partir daí, com responsabilidades de trabalho, uma família, outros desertos virão também, mas esses desertos individuais. E agora esse deserto coletivo, que todo mundo está sofrendo, né? Vamos tentar entender um pouco mais. Então, buscando a história, né, a gente traz algumas comparações, tá? E eu trago aqui a história de Moisés. Moisés que foi deixado num cesto, né, lá no rio Nilo, e aí os servidores do faraó pegaram aquele cesto, né, entregaram ao faraó, e o faraó acolheu, adotou aquela criança, né, e aquela criança foi criada dentro do palácio, dentro da realeza, né, dos faraós. E ali foi educado, né, teve toda uma cultura egípcia por trás, mas sempre aquela interrogação de onde eu vim, o que eu sou. Então Moisés se viu hebreu, adotado pelos egípcios, e vendo uma situação privilegiada, todo o seu povo escravizado no Egito. Então, ao longo da história, como nós conhecemos, né, nós temos ali Moisés tentando tirar o povo do Egito, né, seu povo escravizado. E depois que ele consegue, no êxodo, tirar o povo do Egito, naquele ícone, né, da abertura do mar e a passagem do povo hebreu para o deserto, né, Moisés passa 40 anos no deserto. Mas é uma situação interessante porque ele tinha em mente, né, o destino que era simplesmente Canaã. Porém, se ele fosse seguir para Canaã exatamente a pé, e eu fiz essa comparação, essa distância, a pé, ele levaria simplesmente 11 dias de onde ele atravessou o mar, desculpa, até Canaã. 11 dias. Mas Moisés passa 40 anos no deserto. E para quê? E por quê ele passa 40 anos no deserto? Então, eu volto aqui com uma passagem onde o Senhor falou com Moisés, diz o seguinte, né? Envia homens que espiem a terra de Canaã. Olha só, espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então, quando a gente percebe, ele envia então um homem de cada tribo, e esses serão príncipes. Nesse primeiro momento, a gente não entende muito. Tá, ele vai levar príncipes lá para espiar. Tá, espiar significa o quê? Dar uma observadinha lá e volta? Não. Espiar, no sentido da palavra que nós entendemos como espíritas. Ou seja, ele vai ali tentar entender e aprender com as durezas do deserto. Olha que interessante. E aí, quando a gente nota a passagem posterior, depois que Moisés vai para o deserto, passa 40 anos, tentando educar um povo tão rude, então ele usa palavras, usa ensinamentos, descreve os 10 mandamentos de um povo muito rude, não matarás, né? Não mentirás, não tem uma série de percalços, inclusive não atentará aos espíritos. Mas quando Moisés fala sobre isso, ele fala simplesmente na barganha que as pessoas acostumadas com a cultura egípcia fazia com os espíritos. O mercado. Ou seja, me traz isso que eu ofereço aquilo. Me traz isso, eu ofereço aquilo. Então Moisés foi muito rude. Não farás algo com os espíritos. E muita gente hoje em dia, em muitas religiões, atendem este fato como proibido você falar com os espíritos. Como algo proibido. E não é. O que ele quis dizer é para não barganhar aos espíritos. Ou seja, tem tantas questões sublimes a aprender com os espíritos, né, que naquela época o povo pedia coisas assim ridículas, né? O amado que foi embora, riquezas, né, terras, isso é uma coisa assim infundável, né? Na questão de erguimento e cultura espiritual, isso é inadmissível
e principalmente para Moisés, que levou o povo ao deserto. Então, nesses 40 anos, Moisés foi educando através das durezas do deserto, esperando com que a nova geração surgisse. Então, crianças nasciam no deserto e estavam aprendendo uma cultura nova, onde Moisés estava oferecendo. E quando Moisés chegou a Canaã, trazendo com ele aquelas crianças que agora adultas estavam com uma cultura mais arraigada, uma cultura mais cristã, preparado assim para um novo caminho, um novo recomeço do cristianismo. Olha que interessante. E aí nós entendemos agora os 12 príncipes que foram forjados no deserto, uma preparação. Como nós entendemos como a multiplicidade do espírito, né, da carne, então o espírito ele renasce, ele reencarna. Então, praticamente esse foi uma preparação para que Jesus viesse e levasse os 12 apóstolos. Olha que interessante. Deus fala com Moisés em entregar 12 príncipes que no deserto espiarão. E mais adiante, Jesus reencarna e traz a boa nova e colhendo assim, né, pescando os 12 homens, os 12 apóstolos que seguiam com Jesus, levando assim a boa nova ao mundo. Olha que interessante. Então, esses 12 apóstolos, com certeza, estavam no deserto com Moisés, aprendendo algo demais, com certeza. Então, o deserto ali tem um sentido de aprendizado, mesmo com a dureza de tudo. Infelizmente, nós, hoje em dia, entendemos como dureza algo que dói ser uma coisa muito ruim. Mas, na verdade, todos os estudos apontam que o ser humano aprende muito mais quando sofre. Ou seja, quando faz acontecer alguma ação, né? Então, ele faz acontecer aquela ação, ele aprende. Pena que nós entendemos a dor de um lado tão obscuro, não entendemos a dor como um lado de aprendizado. É esse que é o mais interessante que o Espiritismo nos traz, o aprendizado das dores. Então, quando a gente prossegue aqui, na passagem de Jesus, a gente vê que antes de Jesus começar o seu apostolado ali, né, a começar a pescar os 12 apóstolos e começar a divulgar a boa nova, Jesus vai para o deserto. Olha que interessante. E ele passa 40 dias no deserto. Um número tanto quanto interessante, porque Moisés passa 40 anos. Jesus passa 40 dias no deserto. E aí os apóstolos divulgaram essa passagem de Jesus, que eu entendo como um simbolismo muito grande quando fala de demônio. Né? O diabo tentou 3 vezes. E quando a gente lê as 3 tentações de Jesus no deserto, diz o seguinte, né? A primeira: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí o diabo chegou para Jesus e disse o seguinte, né? Se és filho de Deus, transforme a pedra em pão. E aí Jesus calmamente olha para o demônio, ou para o diabo, e diz, né? Nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. Então, muita gente, até antes desse isolamento social, estava muito arraigado às questões materiais. Olha só. Então, de tudo aquilo que faz da pessoa ilusoriamente ser mais que a outra. Querer buscar um trabalho intenso o dia todo e querer buscar aqueles bens que não satisfazem o espírito, apenas momentaneamente. Então, nem só de pão viverás o homem. Né? Então, a segunda tentação aqui de Jesus diz o seguinte: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, lá no alto, uma altura muito alta. Disse-lhe e fala para Jesus, né? Atira-te daqui para baixo e os anjos te salvarão. Então Jesus, tendo ouvido isso, retrucou ao diabo, né? Não tentarás teu Deus. Ou seja, não duvidarás de teu Deus.
E quando nós entramos nesse deserto interior, qual que é a primeira coisa que a gente pergunta? Olha que interessante. Por que comigo? Por que tinha que ser comigo? O que mal eu fiz? Né? Muita gente se faz essa pergunta não entendendo todo aquele aprendizado que aquela dificuldade vem trazendo. Então simplesmente tenta a Deus. Né? E muitas preces que a gente até assim acha um pouco, não tão engraçado, mas é uma questão que inicialmente os espíritas iniciantes eles começam a fazer do tipo assim, olha Deus, eu sei que eu não fui muito bonzinho, né? Mas se tiver aí algo que vem em mim que pode ser benéfico, por que não pode me facilitar algo? Olha só, não entendendo o evangelho com as suas ações que necessita fazer para você conquistar aquilo. Deus te ajuda, mas a ação tem que vir de você. Tem que vir de você. O primeiro passo que tem que dar somos nós. E aí os caminhos se abrem. E se aquele caminho que não foi aberto para você, pode ser que aquele caminho pode ser motivo de queda. Então os outros caminhos que se abriram, por que não esbravá-los? Para que se tire algo de bom, se tire outros ensinamentos. Olha que interessante. Né? E aí, a terceira tentação de Jesus. Né? Então, novamente ele leva e demonstra todos os reinos da terra, o diabo demonstra a Jesus e fala assim, ó, se me adorastes, te darei os reinos da terra. Olha só, então Jesus lhe disse, vai-te Satanás, porque aqui está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ou seja, ele é o caminho, é a luz, ele é o caminho para a vida eterna e para a felicidade plena. Então, nós estávamos numa vida totalmente conturbada, né? E totalmente arraigada no materialismo. E esses três ensinamentos que eu considero um simbolismo lá dos 12 apóstolos, quando escreveram essa passagem de Jesus no deserto, que Jesus narra, como simbolismo, né? Como uma parábola, para que seja o entendimento e venha a todos os tempos. E agora é ao final dos tempos de prova e expiação. Nós estamos num momento de transição e muito forte, como nós recebemos diversas mensagens de espíritos diversos, desde Emmanuel a tempos de Chico Xavier, né? Desde o Dr. Bezerra de Menezes, que deixou algumas mensagens há poucos tempos agora, né? Meses atrás, até o ano passado, eu já li algumas mensagens, né, do Dr. Bezerra, dizendo que a Terra irá passar por um momento muito difícil de pandemia. Olha que interessante, nós aqui estamos nesse isolamento social, sendo convidados a refletir, ou seja, nós precisamos observar a pandemia como um presente divino, ao invés da guerra. Quando o Chico Xavier ele disse sobre a data, que todos falam data limite, né, que daqueles tempos, né, que Jesus pede, principalmente um tempo para que haja modificação dos seres humanos, e que se não há uma modificação dos seres humanos, iria acontecer uma terceira guerra mundial e muitas vidas iriam. Ou seja, muitas pessoas iriam morrer, mas muitas pessoas, para poder acelerar o processo de moral do ser humano. E nós aqui estamos numa pandemia sem uma terceira guerra, então nós estamos sendo agraciados, sendo convidados a refletir internamente sobre as três questões. Olha só, e Jesus disse, né, não só de pão viverá o homem, né? Não tentarás teu Deus, ou seja, não duvidará de teu Deus. O caminho que ele seguiu a você é o caminho mais seguro do aprendizado, mais seguro. E só a Deus nos servirá. Por quê? Porque ele é o caminho da felicidade futura, não é de agora, a futura. Então tenha fé em tudo que nós realizemos, não é verdade? Então a partir daqui, nós temos ali as três passagens como sendo, né, antes da vida pública de Jesus, os 40 dias, como sendo um sacrifício interior, ou seja, uma reflexão para que se possa adentrar a vida pública, né? E a tentação do abismo do caráter humano, o orgulho
a ambição e a falta de fé. Repara que esses três elementos estavam presentes antes do isolamento muito forte, né? O caráter do ser humano muito duvidoso, o orgulho, a ambição estava arraigado em muita, mas muita gente, e principalmente a falta de fé. A falta de fé era praticamente unânime, né? Muita gente tinha uma fé, mas assim, uma fé duvidosa, mas não uma fé de olhos fechados, não é verdade? Então, a partir disso, nós também podemos comparar com a passagem de Paulo de Tarso. Ou seja, antes Saulo de Tarso. No livro Paulo e Estevão, né, muito bem descrito por Emmanuel, né, quando dita a passagem de Saulo até a visão de Jesus, onde Saulo perseguia os cristãos a todo custo, né, a todo custo. E ali, a caminho de Damasco, ele teve a visão de Jesus como um sol, ou seja, tamanha era a energia de Jesus que irradiava, que acabou cegando Saulo. E a pessoa no qual ele ia matar em Damasco foi convidada por Jesus a simplesmente curar Saulo da cegueira. E dali então, Saulo caído no chão, daquela luz intensa que veio nos olhos, ouvindo de Jesus: Saulo, por que me persegues? E aí Saulo entende a imensidão de Jesus como um chamado interior do Espírito ao trabalho divino. E simplesmente ele não reclama, simplesmente diz: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus não diz o trabalho que ele tem que fazer, simplesmente fala: vá até a cidade e espere pela cura. E aí, confiante, cego, sem mais reclamar, vai e descreve toda a passagem. Mas algo interessante deste livro, que é a passagem de Saulo ao deserto, onde Saulo passa 3 anos no deserto. Ali, ele entende a dureza do ambiente, mas também ele entra numa reflexão tão profunda. Ali, ele retoma os trabalhos manuais, né, de tecelagem para ganhar o seu sustento, porque de um homem onde era doutor da lei, hoje ele não tem mais nada. Naquela época ele não tinha nada no deserto. Então ele voltou a tear, né, com o tear dele ali e tudo mais, fazendo essa tecelagem e refletindo. Ou seja, esse trabalho manual é um trabalho de meditação, ou seja, de uma mudança interior e reflexão. Qual é o homem que eu era e qual é o homem que eu quero me tornar? Então, este deserto que ele passou em 3 anos serviu como uma reflexão muito profunda e dar base, segundo o evangelho que foi entregue a ele pelo seu mentor, né? Foi entregue a ele, estudando o evangelho, as passagens de Jesus, ele entendeu que grande homem e que vida dedicada ele também gostaria de ter. Então o livro é muito interessante, eu indico a todos a fazer essa leitura, que é um aprendizado muito grande de fé. Se algo te atormentas, acalma-te teu coração, reflete sobre aquilo que possa aprender e espera que Deus te seguirá no caminho correto. Se foi alguma difamação, acalma-te. Se for alguma injúria, acalma-te. Toda a verdade irá de aparecer e o teu caráter aflorará. Então, a partir daí, nós entendemos o porquê de tantos desertos na nossa vida. Ou seja, serve como reflexão e um aprendizado futuro para que nosso espírito seja burilado, ou seja aperfeiçoado para uma vida superior. E todos nós agora, nesse deserto do isolamento social, estamos sendo convidados a essa reflexão interior. Nós estamos de frente com os nossos algozes, nós estamos de frente com os nossos algozes. Quem são os nossos algozes? Nós mesmos. Ou seja, as nossas imperfeições morais, principalmente, e espirituais. Então, o que nós fomos chamados
para esta vida a cumprir, nós estamos de frente agora. Se nós temos algo dentro da família a resolver, principalmente debaixo do mesmo teto, nós estamos resolvendo. Então nós vemos que muitas famílias estão sendo desfeitas, muitos casamentos estão terminando por não compreender um ao outro, ou muitas vezes o casamento foi realizado simplesmente por uma acomodação ou simplesmente por interesse. Então isso encobre toda a perfeição de um casamento ou de uma união. Seja ele homossexual, seja ele heterossexual, não importa, mas uma união. Porque se a gente começar a perceber uma união matrimonial, não existe um casal perfeito. É a imperfeição que nos preenche. Porque nós começamos a observar no nosso parceiro ou parceira aquilo que nos falta. E é com ele que nós vamos aprender, e vice-versa. Então, a partir daí, nós estamos sendo convidados a enxergar melhor o que nos falta, os atributos maiores das pessoas que estão ao nosso lado. Olha que interessante. Mas, para isso, é necessário que a turbulência apareça. Então, ocorrem muitas brigas. Com essa ansiedade que nós estamos vivendo nesses dias, só aumenta a instabilidade dentro de casa, no trabalho, para quem sai para o trabalho. Então nós precisamos entender, eu preciso desse trabalho e eu estou tendo que me acertar definitivamente com a minha família. Né? Esse é um dos pontos interessantes. O outro ponto interessante é se bater de frente com os vícios. As pessoas que são viciadas em algo, seja álcool, seja ele drogas entorpecentes, né? Agora está num dilema. Utilizar a droga, sair para buscar e trazer o Covid para dentro de casa e simplesmente se deparar com a transmissão a pessoas que mais amam. Ou simplesmente deixar o vício de lado. Então ela está sendo convidada. E se aquela pessoa está agora dentro de casa, não conseguindo sair, sem a droga, sem aquilo que é um vício para ela, ela está entendendo que ela pode viver sem. Isso é algo interessante, algo sublime. É algo que ela possa entender que é um crescimento para ela. Que ela antes poderia ver que não conseguiria ficar sem. Não é verdade? O egoísta, o ambicioso, o orgulhoso, agora dentro de casa, tem que aprender com a paciência e ver que mesmo que se tem muitos bens materiais, o que ele pode fazer com os bens materiais diante de uma doença? Nós vemos pessoas ricas, pessoas não ricas, pessoas miseráveis morrendo com a doença. Ah, mas as pessoas miseráveis elas morrem mais porque não têm condições de pagar um hospital com mais qualidade. Sim, mas quando Deus chama, quando o orgulho é superior, vai causar dificuldade à família, dificuldade de crescimento espiritual, o chamamento à vida espiritual acontece, seja ele abastado de riquezas ou não. Isso é fato. Tá? Então aqui, o que essa pandemia vem nos convidar, então? As reflexões, principalmente do caráter que nós temos uma tecnologia maravilhosa, a internet. Nós temos muitas, agora começou a aumentar muito. As notícias, principalmente vou falar assim, as fake news. Né? Quantas notícias falsas são passadas? Quantas defamações sem nenhuma lógica estão ocorrendo? As pessoas estão assim, querendo simplesmente se vingar de umas e outras e fazendo coisas absurdas. Coisas absurdas. O problema é que as pessoas hoje em dia que estão fazendo isso não lembram que já existem leis que protegem as pessoas, mesmo que dentro da internet. Você pode ligar ali a página de ocultar quem você é, mas se a Justiça Federal mandar
buscar de onde veio a notícia, ele vai encontrar quem acessou e quem criou a notícia. As pessoas não estão se dando conta. Então estão acontecendo diversos processos por defamação, por calúnia, e as pessoas não estão se dando conta disso. Não é verdade? Então está mudando o caráter de como utilizar as redes sociais. Não é verdade? Então, via-se muito antes do isolamento social, as pessoas utilizando Instagram, Facebook, para colocar boas vidas, né? Ah, minha vida é muito boa, uma vida muito rica, uma vida muito feliz. E nós não estamos no mundo feliz. As pessoas ilusoriamente postam isso para que se tenha curtidas, se tenham likes. E muitos suicídios acontecem porque as pessoas não conseguem essa visibilidade. Vejam vocês. Olha só. Eu tive notícias que há poucos meses atrás deu entrada na enfermaria em estado grave um adolescente que tentou suicídio porque ele não conseguiu mais de 200 visualizações num post que ele fez. Olha só que absurdo que nós chegamos. Então, assim, agora, não tendo o que postar de vida boa, de vida maravilhosa, as pessoas estão mudando o ritmo e buscando palavras de alento, palavras de união. Nunca se falou tanto em nós como hoje. Nunca se falou tanto num conjunto como um todo como hoje em dia. Então isso é muito bom, isso é muito fantástico. Então a gente está aprendendo a cada dia. No começo da pandemia, eu ouvia muitos relatos assim, o ser humano não tem jeito, o ser humano vai sair pior desse isolamento. 2 meses se passaram e hoje a mesma pessoa que eu ouvi falando isso estava dizendo, nosso ser humano realmente está mudando. Nós temos a esperança, nós temos a capacidade dessa mudança e ela está arraigada como a centelha divina. Quando falamos em esperança, nós estamos falando em acreditar no ser humano melhor. Todo mundo tem a capacidade de mudança. Todos nós somos filhos de um mesmo Deus que nos criou simples e ignorante. A chegada à perfeição como Jesus depende de cada um de nós entender o ensinamento. Isso é fato. Então todos nós vamos chegar a um dia na posição de Jesus, mas basta fazer as escolhas corretas. Nós temos o Evangelho, que é uma bússola da tranquilidade, da calma, da esperança e da fé. Que nós possamos viver o Evangelho, não simplesmente lê-lo como entendimento, e ter a certeza que Deus está lá, Ele está, mas nós precisamos viver o Evangelho, fazer boas ações, pensar e acreditar naquele assassino, ele possa mudar a pessoa que está desvirtuando as riquezas alheias, ele pode sim se modificar, ele pode entender que aquilo tudo é ruim tanto para ele quanto para diversas pessoas. Nós temos notícias bizarras, né, de desvios em hospitais superfaturados, né, em respiradores superfaturados. Isso a eles que pagaram um dia, mas isso só tende a eles a essa questão e não a nós. Que cada um possa fazer a sua parte, não olhar a parte do outro. Eles estão lá, cada um com as suas obras, né? Cada qual com a sua obra. Que nós possamos fazer a nossa obra de melhoramento. Porque se cada um fizer a sua parte, cada um no planeta, o planeta se modifica muito, muito, muito rápido, muito mais rápido. Então, isso traz também, esse isolamento, nos convida a olhar a pessoa por outros aspectos, o próximo. Aquela casa que não tem muitas condições financeiras, né? A gente vai estar observando nos noticiários. E observar que dentro da nossa casa nós temos muitas riquezas. E se elas não são por riquezas financeiras, que são as riquezas de felicidade, que essa sim enche o espírito de alegria. Olha que interessante, né? Então, repensar também na nossa saúde. Nós temos diversas lives, eu inclusive faço diversas lives sobre saúde, né?
pensando no bem-estar psicológico, mental e físico. Para divulgar às pessoas precisam entender que não só de pão vive o homem, a mente precisa estar em equilíbrio com o corpo. E quando o corpo e a mente trabalham em equilíbrio, nós temos uma tranquilidade. Então, que nós pensemos no nosso corpo como uma forma de saúde. Como aumentar a nossa saúde mental e física? Atividades físicas, leituras de bons livros, recreação, o trabalho também é necessário, então uma rotina no nosso dia a dia, para que nós possamos ficar mais tranquilos e dar andamento à nossa vida. E fé. Isso tudo vai passar. E vai deixar um legado muito grande. O individual não sobrevive. O que sobrevive é o coletivo. Somos todos nós. Somos todos. Haja visto uma frase muito interessante que eu levo para mim, para a minha vida. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu vou repetir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Porque nós estamos aqui no aprendizado coletivo, não individual. Olha que interessante. Então, isso tudo nos traz ensinamentos 1000. Então, a tríade que eu considero para a gente começar a nos reequilibrar e levar essa pandemia da melhor forma possível, né, seria o conhecimento e o autoconhecimento. Ou seja, você desfrutar dos livros interessantes, principalmente os evangelhos, a Bíblia, seja o que for, de qual religião você for. Você ler a Bíblia e viver aquilo. Viver os ensinamentos, não só lê-lo. Né? E o autoconhecimento. Quem eu sou? Agora, depois de 2 meses de isolamento social, nós nos deparamos de frente com o espelho e nós temos a certeza de todos os nossos defeitos. Quer entender o nosso principal defeito? É só falar com o nosso companheiro ou nossa companheira. Ela vai falar. Eu vou falar com a minha mãe. Não, mãe não vale. A mãe é café com leite, né? A mãe só vai falar benesses de nós. Não é verdade? Então, que nós possamos olhar de frente no espelho, nos olhos, e enxergar que nós somos imperfeitos. Mas nós temos a esperança e nós temos a capacidade de nos mudar. Por isso o autoconhecimento. O segundo dessa tríade é a caridade. Auxilie. Se você tem uma rede social, divulgue boas mensagens. Divulgue palavras de incentivo. Auxilie, ajude. Tem uma família ali necessitada, auxilia com uma cesta básica, com o que você puder. Né? Doe máscaras, doe alimentos. Tá? Então, isso já é uma parte de uma caridade. Quando a gente faz a caridade, a gente não só auxilia, a gente nos auxilia. Isso engrandece o espírito, nos traz uma luz imensa. E o terceiro é o amor. Se nós não tivermos amor, nada disso vai acontecer. Se a gente não tiver amor conosco mesmo, como a gente vai fazer a caridade? Como a gente vai ter o autoconhecimento? Como a gente vai divulgar isso tudo? Então o amor conosco, principalmente, nos faz entender, somos imperfeitos? Sim. Podemos mudar? Sim. O que eu posso fazer para auxiliar? Se eu já passei por essa necessidade que o meu irmão está passando, por que não auxiliá-lo com palavras? Porque a caridade não é só um bem material. A caridade é um abraço, é um sorriso. É simplesmente ouvir quem está precisando desabafar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não é verdade? Então aqui eu termino a nossa palestra fazendo uma mesclagem de tudo. Os desertos da alma são importantes como uma reflexão e um aprendizado para um aprimoramento moral importante. Então que nós possamos passar por todos esses desertos confiantes, com fé em Deus. Porque se nós estamos nesse deserto revoltados, nós não ouvimos a Deus que está do nosso lado. O nosso mentor está tão ativo tentando nos ajudar que a nossa energia vibracional está tão baixa que não consegue nos atingir. Então que nós possamos nos acalmar, fazer uma prece, e essa prece nos eleva até o nosso mentor.
até o nosso orientador espiritual e nos leva até Deus. Não é Deus que tem que vir para nós, não é o nosso mentor que tem que vir a nós, é nós nos elevar até eles, porque a nossa energia precisa vibrar de uma forma tão fina e tão leve para chegar até eles. Aí sim nós conseguiremos ouvi-los. Olha que interessante. Um exemplo disso é quando nós estamos revoltados com algo, chorando por algo que aconteceu, nós acabamos adormecendo. Repara. Estamos no nosso quarto chorando no nosso travesseiro, abraçando o travesseiro ali, de repente a gente adormece. E acorda muito melhor. O que aconteceu? No desdobramento do espírito, nosso mentor veio nos chamar a atenção, ou veio conversar com a gente, porque pela carne ele não conseguiu nos atingir. Então, em desdobramento, ele veio e conversou com a gente. E ali nós nos acalmamos. E voltamos desse sono um pouco mais revigorados. Olha que interessante. Tá? Então, que nós possamos ficar tranquilos, nós possamos ficar mais alegres, né? E esperança sempre no amanhã. Então eu deixo aqui, eu finalizo essa palestra, né, com uma oração. Que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana, confiança em Deus, né, um excelente restinho de feriado, um excelente final de semana. Tá? Então que nós